E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não gravo vídeos aqui pro canal, porque esse período passado tava uma loucura, tava bem corrido lá na psicologia. Então o vídeo de hoje, no curso, né, o vídeo de hoje, enfim, eu vou dar uma atualização, vai ser uma espécie meio de vlog para mostrar como que é a minha formação, como é que está sendo a minha formação em psicologia. Hoje foi meu primeiro dia de aula no 5º período. E para eu me preparar para as aulas de amanhã, eu estou dando uma lida, já estou terminando um livro de um texto para a primeira aula amanhã da matéria de Práticas Existencialistas 5. Aí amanhã vai ser a primeira aula, então eu estou terminando aqui um texto terminando um artigo aqui sobre o que vai ser abordado amanhã na aula para já chegar preparada. Então o texto é a formação do psicólogo escolar no Brasil. Vai mostrando, o texto ele fala mesmo dos pontos críticos, o que pode ser melhorado. A formação de um psicólogo escolar no Brasil não está tão assim atualizada e preparada para se adaptar ao contexto da educação brasileira mesmo, contexto social. Aparentemente tende-se por parte de muitos psicólogos escolares a patologizar um estudante. Por exemplo, se ele está tendo dificuldade na educação, aparentemente tende-se a pensar que o problema é do aluno, alguma patologia, o problema é individual, sem olhar o contexto social ou o contexto da própria escola. Às vezes o aluno está tendo dificuldade, mas porque está sofrendo bullying, está tendo dificuldade porque o professor está coagindo ele, não sei, às vezes a ansiedade dele vem de uma coação do professor, sabe, nesse sentido, uma prática. Então, a prática ideal seria uma prática não patologizante do indivíduo, e sempre trabalhando ali no ambiente escolar, junto com, em comunidade mesmo, junto com os professores, junto com a própria instituição, com os pais, mas nunca de forma individual, como é feito numa clínica. Por exemplo, o psicólogo clínico atende numa clínica sozinha, você é ali um indivíduo, mas na escola isso é diferente. Aí o texto basicamente vai falando sobre isso, né? Foi feito os escritores as pessoas que escreveram esse texto, não esqueci o nome dos autores, mas enfim, eles analisaram vários textos sobre psicologia escolar para poder chegar para poder fazer essas análises. Deixa eu arrumar essa cortina aqui para iluminar. Fechou. Mas enfim, é basicamente isso. Acho que falta 2 parágrafos para eu finalizar. Aí depois hoje eu tenho tenho um grupo de estudos à noite, então deixa eu atualizar, porque eu fiquei alguns meses, eu fui entrando em um grupo de estudos, depois em outro, aí agora eu já estou em mais 2, mas enfim. Eu não estudo apenas lá na faculdade, eu faço outros tipos de formação, em grupos de estudos, por exemplo. Eu faço um na UFJF, que é de História e Filosofia da Psicologia da Mente, é muito interessante, então eu tenho que estar lá a cada 2 semanas, 2 vezes no mês eu vou lá para fazer parte desse estudo, desse grupo de estudo. Depois disso eu entrei num outro grupo de estudo que é de logoterapia, que é o que eu gosto demais. Gente, calma, essa janela tá demais hoje, essa cortina, né? Depois eu pego uma coisa para prender. Enfim, depois eu entrei num outro grupo de logoterapia, que também era quinzenalmente, mas agora é mensalmente. Entretanto, esse grupo vai suprir essa falta, essas aulas a menos a partir de um outro encontro, que também vai ser, acho que quinzenalmente também, em que a gente vai discutir alguns temas específicos que serão definidos no grupo, ou seja, uma vez por mês a gente vai encontrar para poder estudar, né, o que é próprio desse grupo de estudo de logoterapia, e nos outros momentos em que eram para ter as aulas normais, a gente vai fazer esse outro encontro, vai fazer um outro encontro mesmo entre os alunos mesmo para poder discutir algum tema específico. A gente vai estudar um outro tema, tipo, essa semana vai ser um artigo tal, pra gente poder ir, sabe, desenvolvendo, aprendendo mais. Enfim, eu estou num outro grupo também de estudo, que é da própria faculdade, com uma professora, com 2 professoras minhas, que é de A Estrutura da Pessoa Humana, da Edith Stein. A gente está estudando esse livro aqui.
A gente estava de férias, aí as aulas voltam na quarta-feira. Este livro que nós estamos estudando, acho que a gente parou no terceiro capítulo, ou quinto. Gente, a Edith Stein, essa obra aqui dela é muito puxada, é muito densa. Nossa, é aquela obra que você... Uma vez, você lendo uma vez, você tem que estar assim, muito atenta pra você pegar assim, de primeira, mas sabe aquela obra densa que você tem que, sabe, você tem que estar super focado, lendo, sabe, imerso ali na coisa, se possível ler mais de uma vez. Normalmente eu não leio mais de uma vez esse aqui, o que é um erro meu, eu deveria. Vou tentar fazer isso, não prometo a mim mesma, mas vou tentar. Mas enfim, normalmente eu só leio mesmo de uma vez, escrevendo, marcando. É assim que eu leio normalmente quando estou estudando. Cada parágrafo eu coloco meio que um resumo do que o parágrafo se trata, e às vezes eu faço algumas marcações com lápis de colorir, lápis de cor e de marcador mesmo de páginas. Às vezes me ajuda a localizar algumas coisas. Quando eu quero lembrar ou reler alguma coisa, consigo lembrar às vezes de cabeça mais ou menos onde que tá, só olhando pelas marcações. Então para mim isso é muito útil. Em algum momento também eu acredito que eu vou ter que direcionar alguma aula do grupo de estudos, porque normalmente é padrão um grupo de estudos, em alguma aula uma pessoa específica para direcionar. E dessa aula aqui vai me dar um receio, porque é uma obra complicada, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas vai dar certo. E eu entrei em outros 2 grupos de estudos, que é onde Psicologia da Religião, da USP, e hoje eu vou ter minha primeira aula online, totalizando 30 horas, que termina acho que no final do ano. Eu não lembro se esse vai ser 15... Não, esse acho que é toda semana. Eu entrei também num outro grupo de estudos, também da USP online, 30 horas também, se eu não me engano, que é sobre experiências anômalas. É uma coisa mais paranormal, sabe? Também dentro da psicologia, como que um psicólogo atua se chegar um caso desse tipo na sua clínica. Parece que é bem interessante. Eu entrei também em outro grupo de estudo, eu participei na semana passada, foi mais uma aula assim, introdutória, o professor se apresentando, fazendo um panorama meio genérico, que é sobre a intuição, esse fenômeno da intuição. Então é uma coisa muito curiosa. Então eu estou curiosa para ver o desenvolver disso. Ele ainda não deu textos para a gente ler, mas eu estou curiosa para ver o que na literatura científica fala-se sobre isso, né? Enfim, assim, na literatura geral, normalmente a gente tem uma ideia, mais ou menos. Eu não tenho preconceito nenhum, eu gosto de coisas talvez esotéricas. Eu li Caibalion essas férias, a versão comentada pela Lúcia Helena Galvão. É bem interessante, mas é bom, como eu vou ser no futuro uma psicóloga, é importante que a gente tenha essa formação científica. Mas isso não te impede de ler outras coisas no seu tempo livre, sem problema algum. Mas é bom a gente ter sempre esse panorama científico para poder atuar na clínica, senão vai virar uma casa da mãe Joana, você traz o que você quiser, já não é mais psicologia, qualquer coisa que você quiser que seja. Por isso que é importante, um dos motivos de ser importante o embasamento, uma fundamentação científica na prática da psicologia. Eu tô nesses grupos. Eu entrei também num grupo de escrita de artigo científico, que também é do mesmo professor que direciona esse grupo de logoterapia. Aí a gente ainda está definindo os temas, aí eu não sei se esse ano vai sair, mas essa é a minha primeira escrita assim, dentro desse grupo, então eu tô realmente muito animada para começar esse trabalho, desenvolver assim, junto com a galera lá esse artigo e ver o que vai sair no final. Realmente tô feliz com isso, porque essa parte de logoterapia, essa parte às vezes uma parte mais da antropologia da logoterapia, né, análise existencial, essa parte filosófica também, que envolve a logoterapia, ou filosofia mesmo, sim, vou até comentar de outro livro, um livro que eu ganhei hoje, que eu vou ler, mas enfim, me dá uma certa paixão quando eu tô em contato. E agora eu tô começando a ficar, pela primeira vez, assim, eu tô começando a ficar mais animada com o curso de psicologia. Antes eu não tava pra começar as aulas hoje, eu tava normal. Você tá desanimada com o curso? Não, eu só tô normal, sabe? Eu não tava sentindo paixão no curso. Mas agora eu tô começando a sentir uma coisa meio, sabe, uma certa paixão pelo curso de psicologia, que antes essa paixão estava mais fora dos meus estudos individuais, sabe? Por exemplo, estudando uma obra do Viktor Frankl, que eu realmente curto, me dá uma coisa boa. Existe filosofia também. Caraca, já vai dar 10 minutos, vou ter que fazer mais um vídeo, que eu tô no Capcante. Gente, a terceira vez que eu gravo a segunda parte desse vídeo, porque nas 2 primeiras vezes que eu gravei, eu fiquei, 20 minutos falando. Na hora que terminei a gravação, eu vi que, 10 na primeira, 10 na segunda, e das 2 vezes
a imagem ficou invertida, ficou como se eu tivesse gravado em pé e com a cara cortada, porque, cara, não é possível. Eu tava animada mesmo, porque pra gravar 2 vezes, essa terceira, espero que agora dê certo. Se não der, aí deixa pra lá. Não vou nem falar mais o tanto de coisa que eu falei, eu não tô mais com energia, mais não. Mas o que eu tinha comentado que eu ia falar é desse livro aqui, que eu ganhei de uma amiga. Acho que eu comentei no vídeo anterior, nem lembro mais. Esses dois que eu ganhei hoje dela. É do mesmo autor, era de um professor da UF, JF, um ex-marido de uma... É um falecido marido de uma professora minha, enfim. Aí esse livro aqui é Ecos do Passado, Estudos de História e Filosofia da Psicologia. Bem interessante, sumário é bem legal. Ele vai responder algumas questões essenciais, tipo, a respeito do que é a mente, o que é o problema mente-corpo, né? Que ele era filósofo, ele estudava mesmo a história e filosofia da psicologia. Enfim, ele não tinha uma visão reducionista, fisicalista das coisas, sabe? Aparentemente, pelo que comentaram, e pelas coisas que ele ensina e escreve, dá pra ver realmente, enfim. Enfim, aqui vai responder algumas questões fundamentais, né? O que é psicologia, o que ela quer exatamente estudar a mente, o comportamento, o cérebro, que isso não fica sempre claro no contexto acadêmico. Outro exemplo, tá bom, problema mente-cérebro, que é até o conteúdo, é o assunto que a gente estuda, que a gente sim, quando eu falo a gente é eu, né? Só que tem várias entidades, mas é só eu. Eu estudo lá no grupo de História e Filosofia da Psicologia da Mente, lá na UF, a gente estuda a questão do problema mente-corpo e da consciência, o que é isso. Porque são conceitos, são palavras que estão o tempo inteiro na boca de todo mundo no meio acadêmico, mas ninguém sabe o que é isso. Em momentos pontuais, um professor pode até dar uma definição assim, mas perdeu a definição, pronto, acabou, sabe? É isso. Ninguém nunca mais vai tocar no assunto. É tipo uma pessoa que mudou de país, ninguém nunca mais viu, ninguém quer saber. Enfim. Tá, a mente, tá, ok. Vai desenvolver também vai desenvolver sobre o tema de será que os processos mentais são idênticos a ou produzidos por processos cerebrais? Porque isso também não tá em consenso na psicologia, né? nas abordagens, se a mente é algo físico ou é algo que não é físico. Isso não está em consenso. Às vezes vai estar de modo implícito ou explícito, que é ou que não é. Às vezes de modo implícito vai estar falando que a mente e o cérebro não são a mesma coisa. O cérebro é uma coisa física, é um processo cerebral, que você consegue ver, assim, tocar, mas a mente não é. E às vezes vai estar de modo implícito que é, ou explícito, sabe? Ou seja, isso não é um consenso no meio da psicologia, nas abordagens. E é curioso quando a gente quando a gente começa a estudar sobre isso, para entender, o que é isso de mente, o que é isso de corpo? É realmente um processo mental? Enfim, é cerebral? Aí lá nesse grupo de estudo da UF a gente está vendo isso, então é muito interessante que a gente está vendo tanto o ponto de vista fisicalista, que vai falar que a mente é sim um processo cerebral, é físico, quanto o ponto de vista de que não é, mas em geral lá faz mais sentido mesmo que não é um processo, não é uma questão física. Mas isso também não está em consenso na literatura científica, não está em consenso. Enfim, aí esse livro vai dissertar sobre muitas coisas, muitos temas importantes que a gente não vai ver, não aprofunda na faculdade, que é importante para a formação. Enfim, eu tô animada. Eu comecei a ler ele hoje cedo, mas ainda não terminei. Vou ver se eu consigo ler mais um pouco hoje. Eu tô realmente curiosa para ver sobre muita coisa aqui. E o outro livro que eu ganhei dessa mesma amiga é O Projeto de uma Psicologia Científica em Wundt, que foi o cara que não tô com a memória fresca a respeito desse assunto, porque a gente viu foi no primeiro período, há 2 anos. Ele foi o cara que desenvolveu ali a psicologia como ciência mesmo. Como tanto é que o nome é Projeto de uma Psicologia Científica. Wundt foi esse cara. Enfim, foi o primeiro laboratório de psicologia, de estudo mesmo científico, a psicologia como uma ciência. Enfim, parece também muito, muito interessante mesmo, muito fundamental. Aparentemente vai abordar também sobre uma parte mais filosófica, que aqui vai falar da importância desse olhar da filosofia, né, psicológica, para a formação do psicólogo, que de fato é importante. Enfim, em geral é isso que tá fazendo parte da minha formação, em geral mesmo. Mas eu não me limito só a isso. Nessas férias, por exemplo, eu li
eu estava lendo um livro sobre... Eu li, por exemplo, um livro sobre os 4 apegos da sabedoria tolteca, que foi um antigo povo do México, do sudeste do México, que foram conhecidos pela sua sabedoria de vida. Enfim, eu li esse. É um livro interessante que ele vai falar sobre como que o apego que você tem a uma ideia, uma crença, ou a quem é você, afeta a sua relação consigo mesmo, com o outro, com o planeta. É bem interessante mesmo. Uma visão, explicação mesmo da sabedoria tolteca, como lidar com isso. Enfim, é realmente muito interessante. É um estilo de vida mesmo que você adota. Um outro que é do Dom Miguel Ruiz, acho que era Júnior, que é o pai e o filho. Os dois escrevem o livro da mesma sabedoria tolteca, né? Dessa vivência dele, desse estilo de vida que eles têm, da sabedoria tolteca. Dom Miguel Ruiz e Dom Miguel Ruiz Júnior. E o outro do Dom Miguel Ruiz Júnior, eu acho, que eu tô terminando, já tô no final, eu acho. Tô terminando. Que é sobre... Ele vai dissertar sobre quem é você. Enfim, o que não é você. É bem interessante também. E o outro que eu já terminei, que é o também nessas férias, que é o Cai Bailon, da Dulce Helena Galvão, que é a filósofa brasileira. Bem interessante também. Essas coisas são importantes de ler, né? Apesar, às vezes, dentro do ambiente acadêmico, às vezes as pessoas vão ter um olhar muito cientificista das coisas. Tipo, mas onde é que está o artigo científico disso? Não tem um artigo, então não tem valor. Mas não é bem assim. Não significa que você vai aplicar qualquer coisa. Porque, assim, é importante ler, por exemplo, livros assim, por exemplo, dos grupos de estudos que eu faço, de uma psicologia científica, da formação científica, literatura científica, é importante para que a psicologia não vire a casa da mãe Joana, você vai colocar lá dentro o que você quiser. Não é assim que funciona, não. Na prática da psicologia, tudo tem que ter esse respaldo científico. Enfim, mas não significa que você é uma pessoa cientificista. Porque assim, se você ficar trazendo tudo, então a psicologia não é mais psicologia, é o que você quiser que ela seja, faz sentido? Mas não significa que as outras coisas que não estão ali dentro do meio do acadêmico não tenham valor. Tem seu valor. Só tem que saber o que pode e o que não pode ser aplicado. Por exemplo, uma vez eu li um livro do C.S. Lewis, que chama Os 4 Amores. Em uma das partes ele fala sobre, por exemplo, ele tinha uma frase muito bonita, impactante, marcante mesmo, que era assim: o amor, quando vira um Deus, vira um demônio. Por exemplo, você compreendendo isso, você pode trazer essa compreensão de uma literatura para dentro de uma prática clínica. Por exemplo, uma pessoa que está no contexto de um relacionamento abusivo. Tem toda ali as ferramentas da psicologia científica para você trabalhar ali na clínica com essa pessoa. E você pode usar, por exemplo, recorrer à literatura para uma compreensão, às vezes uma linguagem mais acessível para a pessoa. Por exemplo, você pode estar ali num relacionamento abusivo, você pode estar ali amando a pessoa que está sendo abusiva com você, mas se você colocar acima de tudo esse amor como se fosse um Deus, vai dar merda, você vai saber como é que vai terminar isso aí, você é agredido ou pior. Então o amor, quando se torna um Deus, vira um demônio. Você pode amar a pessoa, mas você não tem que continuar com ela, senão esse amor vai virar um demônio na sua vida. Então a literatura, seja uma literatura clássica, ou esses livros desse tipo de sabedoria, até esse aqui, fontes, minhas vivências, mas dá pra usar desse jeito, sabe? Mas não você vai ler um livro de, sei lá, que livro é esse, e sair aplicando. Não é assim que funciona, mas eu peguei uma coisa que dá pra aplicar, sabe? Nesse sentido, é útil essa formação mesmo da literatura. Tanto é que essa minha professora, muito respeitada no meio acadêmico, tanto aqui quanto lá na UF, tem esse grupo de estudo de literatura e ela está sempre batendo na tecla da importância da literatura, dessa literatura clássica na formação do psicólogo. Porque desse modo dá para você aplicar, fazer analogia, sabe? Porque a gente, quando está lendo uma história, por exemplo, uma literatura clássica, é como se você estivesse ali vivenciando tudo que está sendo relatado no livro, é como se você estivesse na pele daquele personagem. Ela até fala uma coisa interessante, né? Na literatura é o único momento na sua vida que você vai estar sendo uma outra pessoa quando você está lendo, porque você está vivenciando ali em primeira pessoa como se fosse uma outra pessoa. Não sei se fez sentido, talvez não, mas enfim. Essa é a importância da literatura e não você se limitar só, só vou ler aqui esse artigo aqui do Google Acadêmico, do Cielo, do não sei o que, do Pepsi, que não sei, mas não se limita a isso, sabe? Vai muito, muito além a formação. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos. Fui.